Já me fiz essa pergunta, né? Eu, há muito tempo atrás, eu fiz um curso, uma das atividades era descobrir qual que era a sua missão. E aí, fazendo com toda a orientação que foi dada, eu cheguei à conclusão de que a minha missão é ajudar as pessoas. E aí, quando mais novo, eu sempre tive facilidade para lidar com pessoas. Alguém já tinha me perguntado se eu tinha pensado em ser professor. Eu pensei, olha, muito vagamente. E quando eu me dei conta, eu era professor. E o que me motiva hoje a ser professor é que eu sei que, sendo professor, eu posso ajudar as pessoas a serem melhores. Bom, hoje talvez um dos maiores desafios que o professor encontra na unidade onde eu trabalho seja a questão de fazer com que o aluno participe da aula, né? Hoje os alunos eles chegam muito cansados, desmotivados, é muito mais fácil hoje você desistir do curso do que seguir em frente. Então uma das minhas estratégias é procurar fazer da aula um ambiente não só acadêmico, mas um ambiente legal, onde o aluno ele possa chegar, além de aprender, ter amizades, poder conversar, poder se distrair. Então, como fazendo isso? Fazendo com que as aulas deixem de ser aquelas aulas meramente tradicionais. O professor passa na lousa, o aluno copia, aí o professor vai lá, fala um monte de coisa, o aluno fica só ouvindo, começa a sentir sono, o professor fica cansado e a aula está acabada. Então hoje o que eu faço é tentar fazer com que as aulas sejam o mais dinâmicas possíveis. Então eu faço um acordo com eles. Eu falo para eles que se porventura eles se comprometerem a participar das aulas, fazer tudo que for proposto, né? Ou seja, for lançado algum desafio para eles, eles tentarem pelo menos fazer, eu por minha parte me comprometo a tentar fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas possíveis. Falou que também as aulas não vão ser todos os dias dinâmicas, mas é tentar buscar algo diferente para eles. Só que isso vai ser de acordo com o que eles responderem. Aí eu pergunto um por um, você se compromete? Sim, sim. E falo para eles, todo mundo tem a liberdade. Se porventura um não quiser, a gente volta para o modo tradicional. E aí então, no fundo, eles começam a perceber que tem que se comprometer mesmo. E no decorrer da aula, quando às vezes eu faço uma pergunta e pergunto, entenderam? E aí ninguém responde, então eu falo, olha, cadê o acordo? Sim, recentemente eu lancei um projeto piloto, né, por conta de uma dificuldade que eu tenho percebido que é para os professores. Hoje, o professor ele precisa brigar para conseguir a atenção do aluno entre o professor que está lá na frente e o celular, a tecnologia. Guarda o celular, desliga isso, presta atenção aqui. Então eu venho percebendo que o ideal não é ir contra a tecnologia, pelo contrário, é fazer da tecnologia um aliado. Eu uso o celular dentro da sala de aula. Então, eu costumo trabalhar com apostilas, então eu mando a apostila por e-mail, eles já não imprimem mais a apostila, eles trazem no celular. E eles acompanham a leitura pelo celular ou pelo tablet. A possibilidade de esquecer, porque ninguém esquece o celular, é mais fácil esquecer de colocar uma roupa, pegar um documento, do que esquecer o celular. E outra coisa é, por exemplo, não passo mais exercício na lousa. Hoje o exercício é passado via celular. Então, nesse momento eu coloco lá o meu celular ou o meu tablet, os alunos vêm, fazem a leitura através do QR Code e eu consigo circular pela sala, dando atenção, tirando dúvidas e acompanhar onde os alunos estão. E aí, sem perceber, existe interação e aproveitamento do tempo. Tem um outro que acaba mexendo? Claro que tem, mas muito menos do que se fazia antes. E eles mesmos já me falaram que gostam desse método. E aí talvez, poxa, mas se quem não tem celular e smartphone, senta, faz uma dupla. Então, além de copiar o exercício, eles ainda podem discutir e é um momento de aprendizado também. Então, por exemplo, imagina que eu vou trabalhar com um assunto, por conta dessa questão de interpretação de texto. Então, a minha matéria já é uma matéria um pouco mais técnica. Então, o que eu procuro fazer? Às vezes, no próprio texto, no próprio estilo que eu acabo desenvolvendo, eu procuro colocar termos técnicos. Peço para alguém, de repente, algum aluno começar a leitura, para justamente ir trabalhando essa questão da leitura. Aí um fala, mas é que eu tenho vergonha, eu não gosto, a minha voz é feia, e enfim. Aí eu lembro deles do acordo que nós fizemos. Aí todo mundo faz. E aí começa a ler. E, de fato, alguns têm dificuldade para ler. E aí eu sento e converso, não, vamos continuar, né? Lendo que vai melhorar. E aí falo uma frase, às vezes, e eu falo ponto. E aí desse ponto eu começo a explicar. E falo, e de repente entenderam? Então, por favor, me explica. Então, sem perceber, eles começam a desenvolver uma outra habilidade, que às vezes é a forma de prestar atenção, começar a criar um pensamento crítico para poder expressar a sua opinião. E quando eles expressam a opinião deles, no fundo, eles estão me dando o feedback. Se de fato entenderam ou se não entenderam. Bom, de repente entenderam, mas entenderam tudo errado. Então vamos começar de novo. Então tem aluno, por exemplo, que às vezes fala, professor, eu tenho mais facilidade quando o senhor passa na lousa. Só que eu tenho que levar em consideração que nem todo aluno ele tem uma memória visual. Se eu foco a metodologia da minha aula em um único método,
eu vou talvez contemplar 5, 6 ou 10 alunos. E o que eu faço com os demais? Então, por isso que na minha aula eu procuro usar metodologias diversas, para que todos possam conseguir pelo menos aproveitar o mínimo possível que seja. Eu sei que eu não vou conseguir atingir todos da mesma forma, mas eu sei que mudando a metodologia e aplicando uma boa didática, eu consigo pelo menos chegar onde talvez eu não chegaria usando um único método. O meu propósito é fazer com que os alunos cheguem na minha aula e eles tenham expectativa. Alunos fazendo comentários no Face, né? Hoje tem aula do professor Alisson, o que será que vai ter hoje? Mas o fato deles quererem vir para a minha aula, porque eles vão ter uma experiência diferente, vão aprender alguma coisa, isso me motiva a ter que fazer alguma coisa diferente. Eu trabalho, às vezes eu tiro muitas fotos ao longo do curso, né? Você tem que avisar, né, quando tira a foto. E aí eu vou lá, pessoal, tirei a foto. E aí já me perguntaram, professor, mas por que o senhor tira a foto das aulas, né, das atividades? Eu falo, para vocês lembrarem que quando vocês começaram, vocês eram uma pessoa. Conforme o tempo vai passando, daqui a um tempo vocês vão terminar o curso. E quando vocês olharem talvez essa foto aqui no Face, em algum outro lugar, vocês vão se dar conta que foi daquele momento para frente que talvez começou a mudança na vida de vocês. E que antes daquele momento, vocês não sabiam talvez 1/3 do que vocês sabem hoje. E vai ter coisa que vocês vão ver na foto que só vocês vão saber interpretar. E vocês vão ver mudança naquele momento. A foto fica como uma recordação também para eles de que valeu a pena passar por todas as dificuldades. E eu acho que isso faz diferença.